pessoal, tudo bem? Nós somos os membros da Liga de Reumatologia Pedro Nava e estamos aqui hoje para falar sobre bioética e inteligência artificial. Estamos aqui com o Dr. José Marques, que é professor do Unisalesiano de Reumatologia e Bioética, com a Alice Correia, que é vice-presidente da Liga, com a Ana Terra, que é ligante, e eu que sou a presidente. Acho que a gente pode ir começando, então. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que vocês me fizeram para a gente fazer esse podcast. Eu acho super importante o assunto que nós vamos discutir aqui. E eu costumo deixar bem clara a minha posição, que eu brinco que eu sou 70% analógico e 30% digital. E provavelmente vocês são o contrário, vocês são 70% digital e só 30% analógico. Então, eu já estou dizendo aqui que eu tenho muito mais a aprender com vocês do que vocês aprenderem comigo. Mas eu acho que esse assunto que nós vamos discutir aqui, ele ganha muita importância na atualidade, porque a inteligência artificial ela vem vindo aí, que eu costumo chamar de um tsunami. Então, é um tsunami que a gente vai ter que lidar com ele. E a gente costuma lidar com o tsunami discutindo ética. Então, eu li no início do século XXI que esse século seria o século da bioética, o século da ética acadêmica e empresarial. Como eu já gostava muito do assunto, eu entrei de cabeça aí e tive uma frustraçãozinha. É fake news. A gente tem muita norma, a gente discute muito isso e vocês vão concordar comigo que na prática nós, humanos, deixamos muitos a desejar. Isso é uma frustração para mim. Eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, um motivo da minha frustração. Esse artigo é o meu paper de pós-doutorado. Então, eu fui buscar lá no CRM de São Paulo, eu fui pesquisar as consultas que o pessoal enviava para o conselho. A grande maioria quem envia é médico, mas tem advogado, qualquer pessoa pode enviar uma consulta para o conselho. E eu consegui levantar que naquele momento que eu comecei meu trabalho, tinham 5.012 consultas, é um número enorme de consultas em que a gente recebe e responde. E eu percebi que, em relação a médico-paciente, a relação médico-paciente constava em 3,25% das consultas, só. E bioética, 2,1%. Menos de 100 e pouquinhos casos de consultas eram sobre bioética. Então, veja bem, a gente tinha uma estrutura no conselho enorme de bioética, é um assunto que todo mundo diz que é extremamente importante e só 2,11% de quem faz consulta ao CREMESP quer saber sobre bioética. Isso mostra que existe uma teoria, existe uma prática e a gente precisa aproximar a teoria da prática. Isso é, colocar a bioética e a ética na prática do dia a dia de todo mundo. Meu professor, orientador, o professor Saad, ele costumava dizer que, só para a gente contextualizar o que está acontecendo no mundo hoje, que o século XX teve pelo menos 6 revoluções. Então, se vocês olharem ali, vocês vão ver a revolução atômica, a revolução biológica do DNA, a revolução espacial, na ordem que eu estou seguindo da esquerda para a direita, essa fantástica revolução da internet e da comunicação, que é uma revolução que nós estamos vivendo e que interessa para o nosso debate hoje, a revolução da nanotecnologia, e o professor, antes de morrer, dizia que tinha uma nova andando por aí que ele chamou de pan-epistemológica, provisoriamente. E ele ainda não tinha muita noção sobre o que vinha por aí, e eu acredito que ali entra a inteligência artificial e que junta todos esses nossos conhecimentos e a gente vai ter aí uma mudança de relacionamento entre as pessoas impressionante. E aí, vamos voltar aqui um pouquinho. Nossa questão aqui é a revolução da comunicação. E a internet, década de 90, quando você começa a ter internet, mudou o relacionamento entre as pessoas. Na área da saúde, mudou todo o relacionamento que a gente tem com o paciente. E esse dá um impacto muito grande na nossa vida.
E aí, mais impacto ainda. Vocês sabem melhor que eu, entram as redes sociais com todos os problemas que nós temos dessa conexão mundial. E aí, só para a gente contextualizar, surge a bioética. Por quê? Porque o Potter ele estava preocupado, já em final de carreira, aposentado, com o que estava acontecendo no mundo. Com aquelas revoluções todas que vinham acontecendo, com a bomba atômica, com o uso do DNA inadequado, ele dizia o seguinte: a Terra corre perigo, o planeta corre perigo. E ele cria um termo que é a bioética, em que ele fala que é uma nova ciência, uma nova área do conhecimento humano, em que é a ciência da sobrevivência do planeta, da humanidade. Isso em 1970, veja que não faz muito tempo. E escreve uma obra paradigmática que é Bioética, uma ponte para o futuro, criando todo um novo conhecimento, uma nova discussão que vem crescendo cada vez mais e vai ser objeto da nossa discussão aqui. Isso aqui a gente precisa guardar, prestem atenção. Nova área do conhecimento marcado pelo encontro entre a cultura humanística e a tecnociência. Os fatos das ciências deveriam ser trazidos à consideração crítica, pluralista e interdisciplinar com ênfase na ética. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não pode parar os cientistas em a tecnociência, mas nós temos que discutir todo mundo junto. O que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom, o que é ético, o que não é ético. E eu acho que essa é uma questão fundamental que nós estamos vivendo cada vez mais hoje. Indo para o nosso tema de inteligência artificial, como eu digo, é um tsunami que vem por aí, a gente precisa lembrar do homem, que é o pai da inteligência artificial. Acho que todos nós devemos conhecer e ler sobre ele, sobre o Alan Turing. Esse homem, ele simplesmente inventou o algoritmo, ou aperfeiçoou o algoritmo. Isso é uma coisa genial. Ele era matemático e físico, e ele escreve um artigo que está ali, em 1950, Computing Machine Intelligence. E ele pergunta: as máquinas podem pensar? Que é uma discussão que a gente faz hoje extremamente atual. E ele cria um teste que chama teste de Turing, e por esse arcabouço que eu estou dizendo aqui, ele recebe o nome o pai da inteligência artificial. Uma colaboração, um pioneiro espetacular. E aí, em 2022, por isso que eu falo que é um tsunami, em 2022 começa o tsunami. Aqui tem uma coisa paradigmática, que é o ChatGPT. E aí começa uma corrida que em 23, 24 e 25, as coisas estão acontecendo numa velocidade impressionante e não dá nem tempo da gente parar e discutir como nós estamos fazendo aqui. E isso é importantíssimo. Veja bem, 2023, uma das maiores revistas, ou mais conceituadas revistas de medicina, que a gente cultua, New England Journal of Medicine. Eles lançam a NEJMA-IA, só com inteligência artificial. Lançaram o primeiro número em 23, e já tem um trabalho, olha que interessante, em julho de 2025, extremamente atual, em que os autores fizeram um estudo e eles chegaram à conclusão que a IA fomentou o crescimento profissional e uma compreensão mais profunda de como as habilidades humanas podem complementar a IA na prática clínica. Vocês perceberam o impacto da IA? Nós completaremos a IA. Olha que coisa muito chocante, e a gente precisa discutir isso. E, como eu digo, a gente precisa aproximar a prática da teoria. Em teoria, veja bem, está todo mundo preocupado com a questão ética da IA. Então, em 2025, isso é recentíssimo, a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, ele lança um código de conduta para que a gente use no sentido do futuro da inteligência artificial ser feita da melhor maneira ética possível. Então, esse código, para quem quiser ler, é muito interessante, muito bonito, teórico. E a Unesco, isso aqui é de 1922, já tinha feito uma recomendação sobre ética em pesquisa e inteligência artificial. Então, isso está sendo debatido extensamente, esses códigos são muito bem feitos. O grande problema é que temos que pô-lo na prática.
E eu gosto muito dessa declaração de Montreal, já estou terminando minha apresentação, e o professor Woshia Bengio é uma das maiores autoridades em ética e inteligência artificial. Ele conseguiu, depois de várias tentativas, reunir um grupo muito importante em Montreal e publicar essa declaração de Montreal, que eu vou ler rapidamente, que são muito importantes. 10 princípios. Princípio do bem-estar, princípio do respeito à autonomia, princípio de proteção da intimidade e da vida privada, princípios da solidariedade, princípio da participação democrática. Vocês vejam como é difícil implantar isso. Princípio da equidade, princípio da inclusão da diversidade, princípio da prudência, princípio da responsabilidade, princípio do desenvolvimento sustentável. Importantíssimos e difíceis de implantar. Eu não tenho dúvida que esse princípio da proteção da intimidade e da vida privada foi para o espaço. E a gente não consegue mais segurar. E a gente tem que discutir muito o princípio da responsabilidade. A IA, ela vai virar o que nós humanos quisermos que ela vire. Então, isso pode ser extremamente perigoso. Eu costumo comparar a inteligência artificial com a bomba atômica. A gente pode jogar num país e destruir o país inteiro, ou a gente pode fazer com que a humanidade tenha um instrumento maravilhoso para crescer enquanto gente. Eu gosto muito do cientista, o Miguel Nicoleles, que é um colega nosso, médico da USP. Ele é mais ou menos meu contemporâneo, ele é um pouquinho mais novo que eu, mora nos Estados Unidos. E ele tem uma visão que eu gosto demais. E ele diz que a inteligência artificial não é inteligência e nem artificial. Porque ele considera que a inteligência é um predicado de organismos vivos. E que a máquina não tem inteligência. E que ela não é artificial, porque ela é alimentada e criada pelo homem. Portanto, ela não é uma coisa nem outra. Eu acho esse conceito muito interessante e eu recomendo quem gostar do assunto que leia o professor Miguel Nicoleles, que ele tem uma noção muito interessante sobre inteligência artificial. Era isso que eu queria apresentar. Então, eu aqui, como eu disse no início, eu sou 70% analógico, então eu estou doido para entender o que vocês sabem, o que vocês entendem e têm de expectativa sobre o que vem por aí da inteligência artificial. Então, eu perguntaria para vocês, qual a expectativa que vocês têm em relação ao curso de medicina que vocês estão fazendo e o uso da inteligência artificial na profissão quando vocês se formarem? Bom, para mim, como estudante, eu enxergo a inteligência artificial como uma ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem, porque ela pode me ajudar a resumir, por exemplo, diretrizes e enxergar especificamente o que mudou de um ano para o outro. Ela ajuda a agilizar o tempo que você está ali fazendo os seus estudos, os seus resumos, mas é uma coisa que a gente tem que... Particularmente, eu tomo um cuidado muito grande na hora de perguntar alguma coisa para a inteligência artificial, porque na forma que ela é programada, ela puxa palavras de aproximação. Então, não necessariamente o que ela está falando é o que está no livro. Então, a gente tem que ter eu tenho uma atenção muito especial em realmente pedir, por exemplo, palavras que venham do texto e depois dar uma conferida, porque pela programação elas são assim. Eu acho que você falou uma coisa super importante e eu acho que essa é uma conclusão que eu cheguei. E muitos autores pensam dessa maneira. A gente tem que enxergar a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio. Ponto. Nada mais que isso. Na hora que você sai desse raciocínio, você comete alguns problemas. Então, quando a gente encara, e você está falando isso, está perfeito, que ela é uma belíssima ferramenta de apoio, ela vai melhorar tudo. Ela vai melhorar para a gente estudar, para a gente procurar fazer pesquisa, para a gente aprender mais, sem dúvida. Mas na hora que você encarar a inteligência artificial não como um apoio, mas como uma coisa definitiva, que ela vai dirigir o teu estudo, você vai ter dificuldade. Então, acho que essa linha que você está falando, perfeita. E como o senhor falou, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. E para usar qualquer tipo de ferramenta, você tem que ter uma noção mínima do que você está fazendo. Por exemplo, usar ela para um estudo, às vezes você não está entendendo o que o livro está falando exatamente, pode ser por causa das palavras ou qualquer outra coisa.
você pede para ela te explicar, mas você tem que ter uma mínima noção do conteúdo para você saber distinguir se o que ela tá falando tá de acordo com o livro, tá de acordo com o que você tem de conhecimento e não só ir a esmo, porque, como a Manu falou, muitas vezes ela passa informações erradas e se você não sabe nada sobre o assunto que você está tentando abordar com ela, passa despercebido e você, principalmente na profissão da medicina, você pode cometer um erro que pode custar a vida de alguém. Concordo plenamente. Eu acho que essa linha de raciocínio, ela é perfeita. Ela é um belíssimo instrumento e também não só para o estudante de medicina, mas na hora que você estiver no internato, na residência e praticando, ela vai ser super importante. Por isso que no curso de medicina, uma coisa fundamental é o seguinte, é desenvolver a criticidade de vocês. Vocês têm que ser crítica. Um monte de coisa que vem, ela é inadequada e errada. E vocês têm que perceber o que é certo e o que é errado e valorizar o que é certo e tirar de lado o que está errado. Aí você tem que ser muito bem formado, você tem que ser crítico. Então, veja bem, quem comanda a inteligência artificial é sempre o homem. E a gente não pode perder essa perspectiva. Nessa perspectiva, ela vai ser uma ajuda muito grande, sem dúvida nenhuma. A questão toda é que os profissionais ganham velocidade, né? Sim. E os estudantes ganham, além de tudo, uma vantagem competitiva. Sim. É possível colocar algumas atividades triviais na mão da IA e focar naquilo que é essencial, né? Só que qual que é o problema? É tornar ela uma verdade absoluta. E tornando ela uma verdade absoluta, ela é perigosa, tanto para o paciente que já chega com algumas informações na consulta, quanto para aquele profissional que usa ela para embasar toda a sua conduta como uma verdade absoluta. Concordo. Eu acho que é importante isso. Ela melhora a agilidade, sem dúvida. Mas ela melhora a qualidade também, viu? A gente tem hoje plataformas, eu acho que ninguém tem dúvida hoje que tem plataformas que fazem mais diagnósticos que a gente, melhores, mais precisos, e ele procura protocolos melhores do que a gente pode procurar sem a IA. Então, é um instrumento que a gente jamais pode falar que não é interessante, que é um atraso de jeito nenhum. E ele vem numa velocidade que vai melhorar a nossa prática, eu não tenho dúvida nenhuma. Qual é o cuidado? Cuidado é que a IA, na mão de pessoas inescrupulosas, pode trazer um perigo enorme, enorme. E aí a gente pode começar a falar questão de ética. Então, o que a gente tem visto ultimamente? As grandes empresas, as big techs, usando a inteligência artificial para levar para alguns caminhos complicados. Um caminho de lavagem cerebral, um caminho de impor as coisas para todo mundo, um caminho para pensar muito mais na parte comercial do que na parte de ética em relacionamento entre as pessoas. Tem um monte de crítica que a gente tem que fazer e ficar muito alerta. Esses estatutos aqui que a gente está mostrando, que eu mostrei, são fantásticos. Temos que botar ele na prática. Então, essa é a nossa função. E a função de vocês é divulgar para a nova geração que vem vindo aí, que é um belíssimo instrumento, mas que tem questões éticas muito importantes. Na medicina, por exemplo, eu não tenho dúvida que a questão do sigilo médico, ela praticamente desapareceu, né? Com todo o cuidado que existe de você guardar os dados de sigilo tal, que as normas vão fazendo, hoje eu diria que ninguém mais tem privacidade. E nosso paciente também não tem mais privacidade. E aí vem a telemedicina também, que a coisa fica toda conectada e que a gente vai esquecendo esse postulado ético que é fundamental, que é o segredo médico, para a gente proteger a privacidade do doente. Então, o que vocês estão vendo aí? Exposição de fotografia, exposição de doente, exposição de história de doente, onde a gente acaba perdendo essa privacidade. E onde a relação médico-paciente começa a ficar complicada, né? Começa a ficar por um caminho que a gente não gostaria que caminhasse. E eu sempre digo que toda a parte ética que está no Código de Ética, nos nossos postulados éticos, com a medicina tradicional que a gente vinha praticando até alguns anos atrás, ela vale para IA, ela vale para a inteligência artificial. A gente tem que manter essa parte, essa conduta ética que o nosso código determina e que, eventualmente, a gente pode discutir alguma coisa específica para IA,
que vai precisar fazer isso, mas eu acho que todo arcabouço ético, ele cabe na IA, ele tem que continuar sendo obedecido, e eu chamo a atenção aqui para o segredo profissional, que é fundamental. Eu acho que vocês não têm dúvida disso. Vocês teriam alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Diga. Se por acaso o médico vai e coloca a foto da lesão de pele de um paciente em um desses chats que estão disponíveis para o uso, é a quebra do sigilo médico e paciente, mesmo essa inteligência não divulgando, de certa forma, a alteração, divulgando a foto, no caso, apesar de que ela tem uma memória, ela tem um banco de dados. Sim. Não, veja bem, ele precisa tomar todo o cuidado do mundo. Se você divulga uma foto de uma lesão, eu acho que não é identificável a pessoa que tem aquela lesão. Então, a gente pode usar isso de uma maneira didática, de uma maneira para que a gente possa divulgar uma doença e tal. Mas, de novo, a gente precisa tomar muito cuidado, enquanto estudante de medicina e médico, que uma das regras éticas médicas é você ser discreto, é você apresentar dados que ajudem na educação continuada, mas, por exemplo, não apavorem as pessoas que estão vendo que não são médicas, que são leigas. Então, na hora que você mostra, por exemplo, um abdômen aberto, o estômago, o intestino e alguém operando, isso para nós é o dia a dia do centro cirúrgico. Mas as pessoas leigas não estão acostumadas a ver um abdômen aberto. Então, esse tipo de descrição do que deve e que não deve é uma questão de formação do médico. Agora, a coisa básica é o seguinte: toda vez que você for fazer alguma divulgação, você não pode identificar o doente, nem o rosto, nem o nome. Você pode fornecer, acho que isso é básico. Continua a mesma história da ética tradicional. José Max, Diga. A execução dessas tarefas, né, que até pouco tempo era delegada apenas dependente, né, da inteligência humana, agora a gente consegue colocar muitas vezes essas tarefas mais triviais e repetitivas na mão da IA, né? Então, porque ela reconhece padrões, ela controla, interpreta linguagens, toma decisões, e com isso, acho que surge aquele medo da IA substituir. Na verdade, assim, esse medo vem com toda a revolução tecnológica, né? Não é de hoje. Perfeito. Mas eu acho que hoje ganha outros contornos, né? Concordo. E como que... Na verdade, eu acho que a IA, ela não vai substituir o médico. A questão seria como a IA vai mudar o papel e o trabalho desse médico, né? Mas eu acredito que quanto mais a tarefa é repetitiva, mais ela sofre a interferência da automatização. E como a medicina ela depende tanto desse contato humano, do toque, do olho no olho, eu acredito que essa sensibilidade e esse improviso que a gente tem que lidar é muito difícil de ser substituído. Eu queria ouvir do senhor como o senhor enxerga isso e como o senhor acredita que o papel do médico será alterado e se ele pode ser substituído pela IA. Ótima pergunta. Eu vou dar a minha visão. Eu acho que jamais o médico vai ser substituído pela IA. Jamais. Até por conta da nossa função. Enquanto a medicina não é você fazer um diagnóstico e passar uma receita. A medicina é muito mais que isso, né? É um profissional preparado que vai cuidar de alguém que está precisando de cuidados. Uma parte desse cuidado pode ser feito pelo IA, mas eu diria que a maior parte ela é feita pelo médico, de uma maneira assim que a gente está acostumado. Só para te dar uma visão geral, eu acho que a gente precisa ter muito visão do que está acontecendo. Primeiro, a gente nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial. Segundo, a inteligência artificial nunca vai chegar num ponto que vai dominar a humanidade e ser mais inteligente que o homem. Isso é tão óbvio. Aí você fala, mas por que as pessoas discutem isso? Eu sei por que as pessoas discutem isso. Como é que você trabalha para você dominar um assunto, dominar o mercado? É propagando o medo. Se vocês pegarem as propagandas das Big Techs, elas falam o seguinte: vai substituir todo mundo, nós estamos numa revolução, a inteligência artificial vai dominar a humanidade, vai dominar o homem, e você vai ser dependente da inteligência artificial, e a cultura do medo. É assim que a gente trabalha, é assim que o ditador, as pessoas que querem dominar trabalham.
disseminando o medo. E a gente precisa ter muito claro de que nós não vamos ser substituídos, a inteligência artificial não vai ser melhor que a gente, porque é só você entender como é que você faz a inteligência artificial. Então, vamos lá. É um grande número de dados, um número enorme de dados que já aconteceram. E que a inteligência artificial consegue organizar para fazer guidelines, protocolos algorítmicos. Ela vai criar alguma coisa para o futuro? Ela vai para cada caso? Ela vai compor uma música como Beethoven? Jamais. Porque ela vai olhar o que foi feito e só pode copiar. Então a inteligência artificial, ela nunca vai passar por essa barreira de criar. Ela sempre vai pegar o que já existiu e que está existindo. E quem cria o que já existiu e já existe? O homem. Aí entra a parte ética. Se a gente tiver um comportamento ok, a inteligência artificial vai reproduzir esse comportamento ético e ok. Se a gente tiver um comportamento imoral e complicado como a gente está tendo, a inteligência artificial vai reproduzir esse padrão. E aí nós vamos ter muita dificuldade. Ela não vai, de repente, criar uma nova moral e vai botar na prática todos esses estatutos. De jeito nenhum. É a humanidade que tem que entender o que está acontecendo e tem que melhorar. E aí a inteligência artificial, evidentemente, vai melhorar também. Então, ela não substitui, ela não vai criar nada de novo. Há uma propaganda do medo que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, ler bastante, se capacitar e discutir com as pessoas, porque o cidadão comum, ele escuta essas notícias e ele realmente fica com muito medo. E se a gente que lê, que tem uma cultura importante, que é da área da saúde, se a gente não discute com o cidadão e dá essa segurança para ele, fica cada vez mais complicado. Acho que essa é a linha que a gente tem que seguir, não tenho dúvida nenhuma. E aí eu acho que, assim, a gente já chegou à conclusão de que a inteligência artificial, ela é manipulada pelo homem no sentido de que nós controlamos ela. Sim. Só que entra a questão, ela erra, isso é fato, acontece. Sim. Mas assim como nós erramos, né? Sim, mas quem deve ser responsabilizado quando esses erros acontecem? Porque erros vão acontecer. Tá. E na área da medicina, o impacto de um erro pode ser muito grande, pode ter uma consequência que pode acabar com a vida de uma pessoa. Quem vai ser responsabilizado por isso? Os desenvolvedores da inteligência artificial, as instituições que colocaram essa inteligência em prática, a própria regulamentação do Estado ou o médico? Ótima pergunta. Veja bem, a inteligência artificial tem que ser regulada. Regulada com uma visão bioética, com princípios bioéticos, eu não tenho dúvida nenhuma. E isso é muito importante, essa discussão. Mas eu vou dar um exemplo simples. Você tem o Código de Ética. Todos os artigos do Código de Ética são perfeitos? E ok, corretos? Não. Ele é feito por homens que revisam de vez em quando e vão tentando melhorar. Se um doente ficar prejudicado por eu seguir um dos artigos do Código de Ética que está escrito, o CRM vai ser responsável? O código é responsável ou o profissional vai ser responsável? É o profissional. Por isso que a gente tem que ter uma formação técnica e uma formação ética muito bem feita. E eu digo sempre que, veja bem, entre uma conduta ética e uma conduta legal conflitante, eu fico com a ética. Porque eu sempre lembro que na época do nazismo, a lei mandava o vizinho entregar o judeu que morava perto de você. E as pessoas entregavam e falavam, estou obedecendo a lei. E aí, do ponto de vista ético, isso é uma excrescência, e a gente sabe isso. Então, quando eu tiver um conflito ético e legal, eu vou pelo conflito ético. E eu consigo me argumentar e me defender. Então, na minha opinião, sempre o profissional vai ser o responsável. Porém, nós temos um compromisso de regular as redes sociais, de regular a inteligência artificial, de discutir sobre o aspecto ético e bioético, princípios fundamentais, e a gente tentar implantar. Eu acho que essa é a nossa função, não tenho dúvida nenhuma. Mas que o profissional sempre vai ser o responsável, ele que vai decidir se ele usa determinada plataforma ou não, e ele vai decidir pela melhor plataforma, que vai ter erros, e ele precisa ser crítico. Então, é um processo dinâmico,
que a gente tem que melhorar a nossa parte técnica e ética. Eu acho que a gente Eu acho que a gente abordou. conseguiu abordar razoavelmente o assunto. A gente ficaria aqui a noite inteira conversando e teria assunto para isso. Se vocês quiserem dar uma encerradinha, eu encerro minha fala aqui agradecendo muito vocês. Eu acho que toda vez que a gente debate um assunto importante, todos nós saímos ganhando, e como isso é divulgado, outras pessoas vão poder ser despertado para esse tipo de discussão, que ela é muito importante. Eu queria agradecer ao senhor por estar aqui compartilhando com a gente sobre um tema que é tão atual na nossa vida e que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, deixando despercebida essa questão ética dentro da inteligência artificial. Então, muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Também queria agradecer muito. Eu acho que nos tempos atuais é muito difícil saber... não, na verdade, o que é... Não, deixa eu começar de novo. Eita! Fala para ele. Começar de novo. Ele já viu. Eu queria agradecer muito também, porque eu acho que nos tempos atuais, o difícil não é ter o conhecimento, né? O conhecimento está no mundo, está esparramado. A questão é saber quando fazer e quando não fazer, principalmente. Então, trazer esse tema que é tão atual e tão importante, principalmente na área médica, acho que é bem válido para todo mundo. Eu acho que é isso, obrigada. Foi ótimo participar dessa conversa e do CIT, né? E é isso. Valeu. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. pessoal.